Permutações simples é uma técnica combinatória utilizada quando desejamos contar as possibilidades de formação de uma fila ou sequência em que não há repetição de elementos e todos esses elementos são utilizados no problema. Então, a gente tem que a permutação é um caso particular de arranjo, onde a gente tem m elementos tomados m a m, e cuja fórmula é essa daqui, a fórmula do fatorial de m elementos, ou seja, m vezes m menos 1, vezes m menos 2, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, a fórmula de m fatorial. Vamos ver um exemplo? Com os algarismos 1, 2 e 3, quantos números de 3 algarismos distintos, isto é, sem repetição, podemos formar? Bem, formar números em primeira análise nada mais é do que ordenar algarismos em fila, ok? Então, quando a gente fala de ordenar e fila, lembra o quê? Arranjo. E a gente tem que permutação é um caso particular, né, de arranjo, ok? Então, como a gente vai ter m elementos tomados m a m, a gente pega logo, né, o p fatorial, né? O p de m elementos vai ser o m fatorial, certo? E o m aqui, ó, são 3 algarismos distintos. Então, a gente vai ter 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, certo? Anagrama é um processo de troca de ordem das letras de uma palavra com o intuito de formar uma nova palavra. Esta palavra formada pode ter sentido ou não. Por exemplo, da palavra Roma vem o anagrama amor. Agora, quantos anagramas nós podemos formar com a palavra Roma? Nós temos aqui 3 letras distintas e nós vamos usar todas elas, portanto, é uma permutação de 4 elementos, ou seja, é 4 fatorial, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, a gente pode formar 24 palavras diferentes, né, que tenham sentido ou não, com a palavra Roma. Fatorial. Bem, a gente já tem visto nos exemplos anteriores, mas é importante aí para simplificar, né, nas fórmulas de número de arranjos e de número de permutações, ok? E também outras formas que nós iremos estudar. Então, a gente tem aqui, né, que o fatorial, né, m fatorial vai ser m vezes m menos 1, vezes m menos 2, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1, para m maior ou igual a 2, certo? Porque o 1 fatorial a gente define como 1 e o 0 fatorial a gente define como 1 também, ok? Exemplos, 3 fatorial, 6, 4 fatorial que a gente acabou de fazer, 24, 5 fatorial, 120, 6 fatorial, 720 e por aí vai, ok? É bom a gente saber uns de cabeça para a gente ganhar tempo na hora da prova. Permutações com elementos repetidos. Essa nova ferramenta, como o nome indica, diferentemente das permutações simples, lida com elementos que se repetem, isto é, busca formar filas, ó, filas de novo, ou sequências com elementos repetidos. Vale a ressalva, todos os elementos em questão devem ser utilizados, ok? Então, a gente usa a permutação, que é uma forma particular do arranjo, porque todos os elementos em questão devem ser utilizados, ok? E no caso da permutação com elementos repetidos, as repetições a gente vai também fazer um produto aí de fatoriais com essas repetições e a gente vai no numerador colocar o número total aí, seja da palavra ou do que tiver na questão, ok? Então, vamos ver um exemplo de como a gente faz a permutação com elementos repetidos? Quantos são os anagramas da palavra cachorro? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, sendo que nós temos 2 Cs, ok? 2 Os e 2 Rs que se repetem. Então, a gente vai ter uma permutação de 8, né? Com quantos elementos repetidos? 2, 2, 2, ok? Então, a gente vai ter
né? Tanto faz eu colocar as repetições aqui em cima ou aqui embaixo, ok? Contanto que você entenda que o número de letras, né, total vai ser aqui em cima, 8 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, que vai dar aí 5.040 anagramas da palavra cachorro, né? Palavras com sentido ou não. Aplicação em caminhos. Vamos ver um exemplo onde a gente tem caminhos e a gente vai poder aplicar, né, os anagramas, né, com repetições aqui, a permutação com repetição aqui nesse exemplo. Vamos ver. Uma partícula deve ir do ponto M ao ponto M, do ponto, desculpa, P ao ponto M, percorrendo a menor distância possível, deslocando-se somente por sobre as linhas da figura e com velocidade média de 2 centímetros por segundo. Isso aqui nem precisa usar no problema, ok? Como exemplo, temos a seguir uma representação de um desses caminhos. Quantos são os possíveis caminhos que tal partícula poderá percorrer? Então, a gente tem aqui, ó, do ponto P ao ponto M, ó, tá indo para a direita, que eu vou chamar de D, depois para cima, cima e cima. Na verdade, aqui, acho que não... Não, vai sim, peraí. Aqui conta também. Então, aqui direita, aí de novo para cima e depois direita, direita, ok? Aqui a gente tem 2 cima, né? 2C, e mais 2, então são 4 6. E quantos Ds? 1, 2, 3, 4. Então, são 4C e 4D, ok? O número total de letras são 8, por isso que a gente usa anagramas aqui, permutação com repetição, ok? Tanto nesse caso como nesse. Então, qualquer forma que você vai escolher, né, já deu para notar que a gente vai ter 4 repetições do C e 4 repetições do D. Então, a gente vai ter uma permutação de 8 elementos com 4 repetições do C, 4 repetições do D. Ok? Então, a gente vai ter 8 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Tá? Isso daí, fazendo as continhas, vai ser igual a 70. Então, quando você tiver problemas de caminhos, né, lembre-se de permutação com repetição. Permutações circulares. Permutações circulares é uma ferramenta intrinsecamente ligada a permutações simples. Difere dessa pelo fato de os elementos em questão estarem dispostos em fila circular, isto é, através de um círculo. Então, fila lembra sempre, né, de arranjo, permutação, e no caso de permutação circular, também. Só que a fórmula vai ser, né, n-1, ok? Vamos ver um exemplo para a gente aplicar essa fórmula. Uma família composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos, certo? Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos, ok? Então, primeiramente, a gente tem uma permutação circular, certo? De 5 elementos, ok? Por quê? Porque o pai e a mãe eles vão ficar juntos, então você conta como se fosse uma pessoa só, certo? Então, daí você ainda tem que aplicar a fórmula, então vai ficar 5 menos 1, né? Fatorial, que é igual a 4 fatorial, então a gente vai ter que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, entendeu? Quando tiver, fiquem juntos, além de você ter que fazer essa forma aqui de m menos 1 fatorial, você muda aqui, em vez do total de elementos, ó, que são aqui 6 pessoas, você diminui uma, porque tem 2 que estão juntas, é como se fosse contando uma pessoa só. Combinação com repetição ou combinação completa. Chama-se combinação de m elementos distintos, tomados P a P, a todo agrupamento de P elementos, distintos ou não, selecionados dos M elementos dados, sem levar em conta a ordem. Ok? Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui de combinação com repetição de N elementos, de P elementos, desculpa, tomados N a N. Então, a gente vai ter
tanto a fórmula de permutação, quando você quiser aplicar permutação, ou então, ó, combinação aqui, ok? Então, vamos ver exemplo para a gente aplicar essas fórmulas. De quantos modos podemos comprar 4 sorvetes em uma sorveteria que oferece 7 sabores distintos? Então, vamos aplicar as fórmulas, né? Porque o outro jeito de fazer é pelo número de soluções inteiras não negativas. Então, vamos aplicar a fórmula aqui de combinação com repetição, ok? De P elementos, né? De N elementos tomados P a P, desculpa. Então, N elementos tomados P a P, que vai ser igual também a permutação, né? Então, a gente vai ter o P, né, N menos 1, e aqui o P mais N menos 1, e com respeito à combinação, vai ficar a combinação, né, de N mais P menos 1, tomados aí P a P, ok? Então, basta a gente saber quem é P, quem é N, ok? Olha, o P, ele vai ser o 4, certo? A gente vai ter que o P vai ser o 4, que vai ser a quantidade que a gente pode aqui comprar de sorvetes, ok? E o total de sabores vai ser o N. Então, N elementos, então vai ser 7. Então, logo basta a gente colocar na fórmula, ó, da permutação ou da combinação. Então, vamos fazer os dois separadamente. Aqui a permutação, o P vai ser 4, e aqui 7 menos 1, 6. Aqui o P vai ser 4 mais 7 menos 1, ok? Que é 10, né? Então, a gente vai ter que a permutação vai ser de elementos repetidos, né? 4, 6, e aqui 7, 8, 9, 10, 11, menos 1 dá 10, certo? Então, aqui a combinação também, ó, o P vai ser 4, e aqui embaixo vai ser 10 também, porque se vocês notarem é a mesma coisa aqui embaixo, certo? Então, a gente vai ter que fazendo a formulinha, vai ser 210 aqui, e também tem que dar a mesma coisa desta outra forma. E fazendo pela solução de números inteiros não negativos, a gente vê quando a gente for falar de aritmética, ok? Então, vamos para o próximo slide. Por fim, arranjos com repetição. Seja C um conjunto com N elementos distintos e considere P elementos escolhidos nesse conjunto em uma ordem determinada, repetidos ou não. Cada uma das escolhas é denominada um arranjo com repetição de N elementos tomados P a P. Acontece que existem N possibilidades para a colocação de cada elemento, logo, de acordo com o princípio multiplicativo, o número total de arranjos com repetição de N elementos escolhidos P a P é dado por N elevado a P fatores. E a gente indica isso por essa formulinha aqui, ó. Então, a gente tem N elementos tomados P a P, né, o arranjo desses N elementos tomados P a P vai ser igual a N elevado a P. Mas vamos ver isso em exemplos para a gente entender melhor. Exemplos. Primeiro, quantas são as siglas de 3 letras escolhidas a partir das letras A, B, C, D, E e F? Como a gente dispõe de 6 letras, ó, a gente tem 6 letras, certo? Para escolher 3. Então, a gente vai ter um arranjo, ok? Com repetição, ó, de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, a gente vai ter 6 elevado ao cubo, que vai ser 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 216 siglas, ok? O segundo exemplo. De quantas maneiras diferentes podemos responder a uma prova de múltipla escolha com 20 questões de 5 opções? Então, a gente tem um arranjo de 5 elementos tomados, né, 20 a 20, ok? Então, a gente vai ter 5 elevado a 20, que é um número enorme, então você pode deixar dessa forma. Normalmente, cai questão desse tipo aqui, ó. Essa questão mesmo, acho que já caiu em vários concursos, tá? Ou só mudou mesmo aqui os números. Então, acabou a aula por aqui, a aula de análise combinatória. Espero que vocês tenham gostado.
E fiquem para as próximas aulas, a seguinte é de probabilidade. Então, fiquem com Deus e façam as questões em seguida.